nós vamos estudar é a pulsologia que nós utilizamos da artéria radial. Essa está ao lado de um osso, 10 a 15 minutos é uma tarefa, condição crônica. O outro é gênero, masculino e feminino, tanto na questão do biotipo, como também fazer uma palpação, avaliar. Agora é lógico, conforme eu falei lá em métodos de avaliação, vamos aqui no curso. Olá pessoal, eu sou o professor Pedro, do canal Acupuntura, e o tema que nós vamos estudar é o fígado e as interações pelos 5 movimentos. Aqui, na verdade, eu escolhi o fígado por ser um órgão importante do nosso corpo, e a partir da análise do fígado nós teremos um exemplo de como se utilizar dos 5 movimentos no raciocínio clínico, que é muito importante. Quando a gente está avaliando um paciente, que a gente reúne lá os sinais e sintomas e a gente consegue criar os padrões sindrômicos, logo identificar as síndromes, é importante trazer essas síndromes para os 5 movimentos para entender de que forma as interações estão acontecendo e muitas vezes com essa ação, com essa atitude de trazer as síndromes aqui para os 5 movimentos, acabam se revelando, às vezes, alguns aspectos da avaliação que ficaram faltando. Algumas síndromes que, de repente, não foi percebida e que, trazendo aqui para os 5 movimentos, entendendo essas interações, como elas acontecem, podem ser reveladas a partir desse movimento, de trazer essas síndromes aqui para os 5 movimentos. Então, a ideia da nossa reflexão aqui, do nosso estudo, é justamente fazer com o fígado essas interações para que depois vocês possam utilizar isso nos vários outros movimentos e órgãos aí, aplicar isso, sempre aplicar no seu diagnóstico os 5 movimentos. Então, o fígado é um órgão que faz parte do movimento madeira, filho de água, mãe de fogo e controlada pelo movimento metal, e controla a madeira, controla o movimento terra. Então, nós temos essas relações que são consideradas harmônicas, Mas, em condições de desarmonia, como que isso poderia acontecer? Nós sabemos que cada um desses movimentos tem também a sua faceta yin, sua faceta yang. Nós temos em cada um desses movimentos tanto órgãos quanto vísceras. E cada um desses órgãos tem o seu yin e seu yang. Certo? E aí vamos lá. No caso do fígado, nós sabemos que ele tem uma particularidade, assim como todos os órgãos que compõem esses 5 movimentos têm a sua particularidade. No caso do fígado, qual é a particularidade dele? É um órgão muito yang, é um órgão muito hiperativo. Ele é responsável pela produção de sangue, é responsável em armazenar sangue, é responsável em mover Qi, mover Shui, é responsável pelo livre fluxo de Qi Shui e responsável pelo livre fluxo das emoções. Essa é a característica de fígado. Poderíamos ir além, mas vamos por aí. No caso do fígado, é muito comum acender o Yang, muitas vezes por uma deficiência de Yin, porque o Yang e o Yin, eles precisam estar equilibrados. E aqui, o Yin, a relação com o Yin, é principalmente nessa condição. O Yin precisa constantemente, como mãe de madeira, pertencente ao movimento água, ele tem que estar sempre atendendo a demanda do Yin do fígado, para não permitir uma ascensão de Yang do fígado. Como sendo um órgão muito yang, o fígado tem muito trabalho aí nessa questão de
de ascensão de Yang, ele precisa estar sempre nutrindo aí o Yin do fígado. Então, a relação importante de Yin, do movimento água, com o movimento madeira, na minha opinião, essa é uma das relações mais importantes, tá? De nutrição de Yin, né? No caso, a relação da madeira, do fígado com o fogo, que nós temos lá como principal órgão o coração, é de que, sendo madeira mãe de fogo, todas as desarmonias que surgem aqui no movimento madeira acaba se manifestando lá no fogo. E é interessante, principalmente no aspecto de Shui, de Yin, que manifesta ali como uma insônia, como uma agitação, uma ansiedade lá no coração, eu tenho que sempre olhar para trás, olhar para fígado, olhar para rim, e é muito comum eu ter que tratar. Quando a desarmonia chega em coração, eu tenho que tratar a desarmonia de fígado e de rim também, para conseguir equilibrar esse coração, tá? Essas são as relações importantes que acontecem dentro desses 5 movimentos. Agora, uma desarmonia de fígado, um excesso de fígado, pode lesar a terra. Por quê? O fígado é do movimento madeira, madeira controla a terra. Só que o excesso da madeira, que é muito comum, do fígado, né? Que é muito comum, o excesso de fígado acontecer, agride ou lesa a terra. Ao invés de controlar, exerce um excesso de controle, gerando, por exemplo, um calor aqui no estômago, ou uma estagnação de Qi do baço, gerando náusea, gerando distensão abdominal, ou uma gastrite, gerando calor no estômago. Então veja a importância de entender essas relações, porque muitas vezes você vai tratar uma gastrite pensando em estômago, se não tratar fígado, essa gastrite, na verdade, nunca vai ter solução, né? Não vai ser tratada, na verdade. Por isso que é importante entender essas interações. Pensando em metal, metal seria responsável em controlar madeira. Então, o pulmão controlaria o fígado. Mas é exatamente por essa condição hiperativa do fígado, é mais comum haver uma contradominância num padrão de desarmonia, e esse fígado contradominar o pulmão, gerando lá no pulmão, às vezes, uma dispneia, né? uma dificuldade respiratória, ou uma constipação, pensando em intestino grosso, por uma estagnação aqui de fígado, estagnando lá o pulmão e o próprio intestino grosso. Tá? Então, essas relações existentes entre fígado e cada um dos movimentos, eles podem acontecer não só pensando em fígado. Então, toda vez que a gente faz uma avaliação, é importante eu fazer isso graficamente no início, né? Mas com o tempo, isso tem que acontecer na cabeça de cada terapeuta. Então, na hora que eu estou interrogando, na hora que eu estou avaliando, eu posso estar pensando nos 5 movimentos. Por que o meu paciente está falando, vou usar ainda o exemplo da gastrite, está falando que tem gastrite, será que tem alguma alteração de fígado gerando isso? Então, essas relações são importantes serem feitas sempre que vai se avaliar, né? E aí não é só fígado. Eu posso pensar numa insônia. Quais são as relações que existem aqui que podem estar gerando uma insônia, né? Eu posso pensar numa tosse. Por que essa tosse está acontecendo? É uma tosse seca, uma tosse com expectoração, tem muita fleuma? Será que tem baço envolvido? Será que tem fígado envolvido? Né? Então, sempre que eu vou fazer uma análise
sempre que eu vou desenvolver um raciocínio clínico, é importante eu utilizar dos 5 movimentos. Os 5 movimentos é indispensável no momento em que eu estou fechando um diagnóstico, que eu estou concluindo um diagnóstico. Porque quando eu identifico as síndromes de forma isolada, eu posso deixar de perceber algum aspecto importante nessa avaliação, e quando eu trago para cá eu consigo desvendar isso, tá? Porque eu não fico nas síndromes isoladas, eu coloco todas as síndromes nos 5 movimentos e tento entender quais as intervenções, as interferências que essas desarmonias estão promovendo uma na outra, né? E aí eu posso entender melhor esse diagnóstico, certo? Pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Abraço a todos. A apresentação de órgãos físicos acaba ajudando muito. Fazer fisiologia, ela exige da alteração. Como que eu vou perceber dessa técnica, né? Porque nós temos um pulso, que é pulso cheio, aquele que a gente vai sentir nas 3 sessões do pulso, que você tem dificuldade para perceber. Superficial, nós percebemos esse pulso, utiliza pulso superficial. Nós só sentimos que síndromes que já um externo e interno, né? O externo é superficial, tem calor, não é difícil você perceber pulso cheio, calor de excesso,